Hoje eu quero falar sobre recebendo a palavra rema e andando sobre ela, com base na história de Jesus andando sobre as águas, após ter compelido os seus discípulos para que fossem adiante dele, enquanto ele despedia as multidões. A Bíblia descreve no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22, em diante, que após Jesus ter compelido os discípulos para que eles entrassem no barco, fossem adiante dele enquanto ele despedia as multidões, a Bíblia descreve que na quarta vigília da noite Jesus foi ter com eles andando sobre as águas, e quando os discípulos viram, eles entraram em pânico, eles gritaram, eles ficaram assustados e achavam que fosse um fantasma. Então a Bíblia descreve no decorrer dessa história que Jesus disse: "Não temam, sou eu." E Pedro disse: "Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo." Então Jesus disse: "Vem." E Pedro saiu do barco e começou andando sobre as águas. Mas em um dado momento, a Bíblia diz que Pedro, reparando na força do vento, ele teve medo e então ele começou a afundar. Mas ele foi a tempo de ainda clamar por Jesus, e Jesus prontamente estendeu a mão. A lição que nós podemos aprender sobre esta história é que a palavra de Deus é sobrenatural. E se nós recebemos a palavra como ela é sobrenatural, nós andaremos no sobrenatural. Recebendo a palavra rema, que é a palavra falada, de acordo com essa história, rema é uma palavra específica, vem para uma pessoa específica, Pedro, em uma situação específica, tempestade. Quantos de nós lidamos com problemas, situações das quais não temos uma palavra rema para que possamos andar nela, andando acima dos problemas e não temermos as pressões e tempestades que se levantaram? Nós ouvimos muitas vozes neste mundo, mas a única voz capaz de aquietar o homem por dentro, aquele que nasceu de novo, a única voz capaz de nos aquietar é a voz que vem de dentro. E Ele está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. A fim de que nós vivamos uma vida de sucesso, nós precisamos do Espírito Santo e daquilo que é a nossa liberdade, a verdade. Quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, a missão do Espírito Santo, ao vir para dentro de nós, representando essa vida que Jesus descreve em João 10:10, como eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ao recebermos este poder dentro do nosso espírito, a presença de Deus, o Espírito Santo, ele veio com todo o poder e glória. Mas uma das missões dele é nos conduzir à verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. O Espírito Santo é um membro da Trindade que recebeu a responsabilidade de nos conduzir à verdade. A verdade é de onde vem a nossa liberdade. E esta verdade é o conteúdo da palavra rema. A verdade é a rema de Deus para você. E tudo que você precisa fazer é investir tempo com a palavra, lendo, meditando, extraindo o poder dela, para que os olhos espirituais sejam iluminados por essa palavra. Com a ajuda do Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria e de revelação, o Espírito Santo vai abrir as Escrituras para nós, ou seja, ele vai trazer o entendimento desta palavra que todos nós precisamos, que nos inspira, que nos coloca em movimento, que nos permite andar no sobrenatural, que nos dá a capacidade de andarmos no sobrenatural. Existem coisas tentando parar aqueles que receberam a palavra, mas quando nós entendemos que a vida é espiritual e não natural,
que toda real mudança vem de dentro, que a nossa vida ela corresponde ao nosso coração e como nós nos comportamos diante das situações, entendendo que a palavra é a nossa arma mais poderosa. Então tudo o que precisamos fazer é nos entregar à verdade e ao Espírito dela, o Espírito Santo. Porque uma vez que abraçamos a verdade, nós abraçamos o sobrenatural. E dessa maneira nós podemos andar no Espírito, andar na palavra e vivermos uma vida bem-sucedida. Não ignoramos os problemas que estão por fora, mas como a própria palavra diz em 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós. Ele está dentro do seu espírito e ele tem expectativas de que você irá considerar a presença dele, a palavra dele, a vida dele, e você andará como Jesus andou, por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus agora está sobre você. Você e eu estamos na terra dando sequência ao ministério que Jesus Cristo começou. Ele disse no livro de Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 12, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus foi, nós ficamos. A palavra de Deus está em nós. Você não existe apenas para ler a Bíblia. Você é a Bíblia. A Bíblia está dentro de você. Puxe de dentro o poder sobrenatural, que é a palavra revelada no seu espírito. A mesma palavra capaz de criar o caminho em que você irá andar. Salmos 119, no verso 1, diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, de acordo com João 6,63, é espírito e vida. Nós fomos convidados a andarmos no espírito, e andar no espírito envolve andar na palavra que é sobrenatural e que deve estar implantada em nosso espírito. A palavra rema, que é a palavra específica para pessoas específicas, em situações específicas. A palavra que é revelada e carregada de poder. Ande na palavra, receba a palavra, ande no sobrenatural.